Agricultura sustentável, inovação tecnológica e proteção ambiental. O encontro entre conhecimentos técnicos e legais tem sido essencial para enfrentar os desafios complexos que nossa sociedade enfrenta, desde questões de segurança alimentar até preocupações ambientais urgentes. Esse é o tema do programa de hoje, do Começo Conversa, que já está no ar. Olá, esse é o primeiro bloco do Começo Conversa, um programa produzido pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga e reproduzido pela TV Sistec e pelo Super Canal TV. Um programa que você também pode acompanhar aqui nas mídias digitais. À medida que enfrentamos os desafios complexos do século XXI, a integração entre as ciências emerge como uma peça-chave na busca por soluções sustentáveis. Recebemos aqui hoje no Começo Conversa um PhD que, com a sua expertise em agronomia e direito, oferece uma perspectiva única sobre como navegar pelos desafios contemporâneos e moldar um futuro mais sustentável para todos. Graduado em agronomia pela Universidade Federal do Espírito Santo, em direito pela Faculdade de Ciências e Tecnologia de Viçosa, o professor PhD João Luiz Lani traz consigo uma combinação de conhecimento técnico admirável. Possui um percurso acadêmico que inclui mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Viçosa e pós-doutorado na Holanda. Atualmente é professor titular na UFV, onde também representa os professores no Centro de Ciências Exatas. Uma ampla experiência em pesquisa, educação e advocacia que o torna uma figura inspiradora e influente dentro e fora da comunidade acadêmica. Seja bem-vindo, professor João Luiz Lani, vem para cá. Prazer, professor. Por favor. Com licença. Professor, é um prazer recebê-lo aqui na UNEC TV para a gente conversar aí sobre essas questões todas. E o senhor que esteve recentemente, participando da abertura do 8º Congresso Multidisciplinar da UNEC. Seja muito bem-vindo aqui. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Trago os nossos cumprimentos, porque a gente tem visto aqui o belo trabalho que vocês têm feito. É impressionante as 3 unidades, a quantidade de alunos, e vocês transformam a sociedade, que eu acho importante, por aquilo que é o mais importante, o conhecimento e a sabedoria. Bacana. Eu acho que isso é o que traz futuro para o nosso país e esperança. Muito bem. O senhor, nós estamos falando, o senhor falou em transformar a sociedade, o senhor trabalhou um tema na sua palestra, que é a universidade formadora e transformadora. O senhor tratou disso também, né? Como que o senhor vê essa possibilidade? Quer dizer, é possível a universidade hoje, nos tempos atuais, com essa questão toda mercadológica, com tudo voltado para emprego, para trabalho, ser de fato transformadora? Sim, perfeitamente. Eu acho porque nós somos privilegiados, aqueles que alcançam um curso superior. Nós temos um país, nós temos um município, nós temos uma cidade, nós temos a nossa propriedade, e eu acho que nós temos que cultivar o amor por tudo isso. Não estou falando o amor no sentido de... mais amplo, não é? Mas como nós temos essa oportunidade, o conhecimento transforma. E eu acho que aí, se nós fôssemos menos egoístas, nós poderíamos contribuir para que o nosso meio ambiente, a nossa terra, o planeta Terra, o nosso local poderia ser muito melhor. Porque só através da ciência, o senhor abriu aqui falando da ciência que transforma. E como é que nós vamos fazer uma transformação se nós não tivermos conhecimento? Como nós vamos obter o conhecimento se nós não tivermos esse estudo ambiental, estudo clássico e assim por diante? Então, eu coloquei lá na palestra uma coisa importante. Nós precisamos do planejamento. Mas como que eu planejo se eu não tenho conhecimento? O senhor falou aí sobre essa questão toda da importância da universidade e dessa importância dessa formação nossa no ensino superior. Falou do meio ambiente, eu quero pegar um gancho para tratar de 2 temas com o senhor. Primeiro, é só uma opinião sua. Recentemente nós fomos pegos de surpresa com um vídeo de uma médica em que ela falava que não tome a vacina da gripe, porque essa vacina da gripe
tem coisa nela aí que é para poder exterminar com a terceira idade. Eles querem acabar com parte dos velhos do mundo. O que falar para isso? Quer dizer, o que falar sobre isso? Esse negacionismo, quer dizer, quem tem um curso superior pode negar a ciência? Professor Eugênio, professor Eugênio, é o seguinte, nós temos que parar com essas opiniões, né? Nós vivemos hoje um momento em que as pessoas colocam uma comunicação, colocam uma opinião pessoal e as pessoas que recebem acham que aquilo é verdade. Nós temos que ter instituições que tenham credibilidade, porque a ciência também não se faz com uma pessoa. Não é? Ela se faz com um conjunto de pessoas. E com tempo, né? Com pesquisa, com estudo. Nos falta isso. Você tem o instituto, você tem as universidades. Então as pessoas vêm, comentam isso, porque senão não fica louco, né? Porque uma pessoa diz uma coisa, o outro vai dizer que a barata é boa, a barata é ruim. São opiniões. Aí uma coisa que eu separo o que é opinião pessoal de parecer. Muito bem. Parecer é outra coisa. Parecer fundamentado. Parecer você tem experimento. Parecer você tem provas. Agora eu posso chegar aqui e falar uma grande bobagem. E porque eu sou um doutor, um formado... Não, por favor, né? Mas aí então, vamos pegar então por uma coisa que é bem prática, que é bem atual, bem conhecida, a tragédia no Rio Grande do Sul. Sim. Anunciada? Sim, porque ela aconteceu em 1941 e nós vamos ter várias tragédias ao longo do nosso Brasil. Por quê? Porque nós não estamos respeitando a natureza. E a natureza, apesar dela trazer morte, ela quer a vida. Porque a enchente em si é um processo natural de trazer vida, porque ela traz o solo lá de cima, eu sou especialista em solo, para irrigar as nossas várzeas. Só que as várzeas estão ocupadas, né? Com muros, com casas, com prédios. Sim, né? Sim. Aí o que nos faltou? O rio só quer passar, né? Só quer passar. Você ouviu aquele vídeo maravilhoso? Bacana, Dá né? licença, eu quero passar. Então nós temos que respeitar a natureza. E a natureza, ela não é enganada. Talvez eu engane o senhor, se eu me engano, as pessoas são enganadas, mas a natureza não, ela dá o troco. E a natureza, eu falava com meus alunos, falo com meus alunos, a natureza, apesar de gerar morte, ela quer a vida. Ela quer a vida. O rio, na verdade, se não tiver ninguém atrapalhando o percurso dele, ele só vai trazer vida, né? Sim. Agora, nós precisamos mudar a nossa forma de ver a própria ciência. Né? A própria ciência precisa mudar esses paradigmas, entendeu? Exemplo, nós temos uma engenharia que joga toda a água no córrego. Olha, nós temos velocidade a essa água. Se eu dou velocidade a essa água através do asfalto, através das construções, nós não queremos água na nossa vida. Você manda... Daqui a pouco essa água chega, ela não tem mais espaço, ela sobe. Aí subindo, temos a enchente. E vamos reclamar com a enchente. O assoreamento vai piorar as enchentes tendem a piorar. Para a mesma quantidade de chuva. Estou botando aqui uma coisa muito interessante. Para a mesma quantidade de chuva, nós vamos ter enchentes maiores. Porque o leito fez isso. O leito subiu. Fez isso e fez isso. Então a caixa diminuiu. O leito do rio sobe e nós demos velocidade para a água. Quer dizer, ela chega de uma vez, né? Porque... Aí eu fico olhando, assim, cidades... Caratinga é exemplo disso e muitas cidades no Brasil é exemplo disso, de como que a pessoa, por exemplo, vai fazer uma praça e não coloca uma área de esponja, não tem nada, é cimento e asfalto, é uma coisa impressionante. Nós cortamos árvore, a gente faz pátios e pátios de shopping, de todo lado, isso no Brasil inteiro. Você vai lá, planta uma palmeirinha, um tal de achar que palmeirinha é aquela plantinha, vai ficar ali quantos anos para virar uma árvore. Chega a um ponto de reter tanto calor que a gente não consegue ficar num estacionamento, não consegue ficar numa praça. Perfeito. Não é, professor? Não, se eu ver, eu não estou levantando críticas, eu acho que é essa transformação que nós queremos. Você pega um DENIT, por exemplo, que constrói, uma empresa que constrói as estradas. Ela pega a água da estrada, dá velocidade a ela, chega embaixo e faz isso. Joga de uma vez só para dentro do Aí corpo. depois vem a vossoroca, né, um tipo de erosão, aí a pessoa está passando aquilo, desmonta a mata. Mas nós não damos valor à vida. Mais um ser humano que foi menos um, tanto faz. E não nos responsabilizamos as pessoas, porque precisava responsabilizar. Então, é por isso que nós queremos uma transformação.
profissionais que tenham consciência que ele tem um papel de transformar aquilo que existe na atualidade, porque senão nós estamos fadados ao insucesso. Nós estamos caminhando, eu falo que nós estamos no Titanic. Oxalá tivéssemos no Titanic, a gente tinha todo o conforto, entendeu? Mas nós estamos num navio que vai bater num iceberg e poucos vão se salvar e oxalá que se salve. Essa árvore está quebrando a minha calçada, você sabe que tem muito disso, né? Vamos lá cortar a árvore, aí a gente arranca a árvore fora. A cidade, o senhor que já viajou muito, estudou fora, e eu tive essa oportunidade também, o senhor vai encontrar em países mais avançados, né? Árvores frondosas, calçadas sem cimento nenhum, grama, ou então só terra, e as pessoas já estão acostumadas com aquilo ali, utilizam a calçada, nada dessa quantidade de cimento, né? Sim, é uma série de paradigmas. O pessoal que é do clima mais ameno, né? O clima mais frio, ama as árvores. Nós somos um clima tropical, detestamos árvores. É uma contradição, não é isso? Você vê uma contradição que eu mencionei lá na nossa palestra, a questão da estaca, né? Você poderia, em cada estaca, ter árvores. Ali mostramos isso lá. E aí você tem um arame ali. Agora, nós vamos lá, cortamos uma árvore, transformamos numa estaca para ficar 5, 10 anos. Aí vamos lá, cortamos. Nós estamos precisando pensar, né, professor? Vai cercar um pasto, né? Cerca com árvore, né? Ele coloca, cerca. Exatamente. Você pode ali ter um pau-brasil, você pode ter uma peroba, você pode ter um jacarandá. Agora está nos faltando, o que é mencionado lá na palestra, essa sensibilidade de enxergar as coisas. É o caminho da roça. Professor, vamos ter que fazer um intervalo rapidinho, nosso tempo esgotou. E você não sai daí, vamos para um rápido intervalo. Já já nós voltamos com mais professor Lani. Já já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do Começo Conversa Especial de hoje, recebendo o professor PhD João Lani, que tem muita coisa boa aqui para compartilhar conosco. Professor, a tragédia lá do Rio Grande do Sul, quero voltar nisso rapidinho, porque é uma tragédia que tem ocorrido em outras partes do mundo, não é um problema do Brasil, né? Mas uma coisa é certa, quer dizer, o homem de fato está mexendo com o clima, não está? Só acredita nisso? Que nós mudamos o clima? Nós temos culpa nesse aquecimento solar? Em parte sim, em parte não. Porque na verdade nós temos os vulcões, nós temos uma série de outras ações que estão ocorrendo que influenciam a questão climática. A própria Terra em si, nos seus movimentos, também tem essas mudanças periódicas, né? Quando você olha para trás, você vê essas mudanças antes que o homem existisse. Isso é fato. Só que depois da Revolução Industrial, nós estamos jogando muito carbono na atmosfera. E isso ajuda a implementar. Agora, fora isso, nessa mudança climática, nós estamos percebendo, através de alguns indicadores, né, que nós estamos criando um problema, não só questão de mudança climática. Por que isso? Qual seria o grande indicador? O grande indicador é a água. Quando o professor Eugênio vai no médico, o que o médico te pede primeiramente? O exame de sangue. Por que o sangue? E não o seu fio de cabelo? Porque o sangue percorre todo o seu corpo. Se o sangue está bem, o senhor está bem. Se o sangue está mal, o senhor está mal. E como é que estão as nossas águas? Só fala qualidade mesmo. Não só quantidade, mas quantidade e qualidade. Os rios estão secando, não é? Mas aí os céticos vêm com essa história. Agora vê o Rio Grande do Sul, por exemplo, que ficou dias e dias debaixo de água e fala, é água demais. Se eu falar que falta água, a quantidade de água que está lá. Mas ali não é água demais, é a água que sempre veio ao longo das décadas, só que não encontrou espaço suficiente. Né? Agora, o que nós temos? Em razão das nossas atitudes, nós temos a enchente, daqui a pouco você tem a seca. A enchente e a seca. Inclusive seca lá na Amazônia, que não é uma coisa muito normal, e já passamos por isso. Essas mudanças climáticas nós vemos. No início, 1900 e qualquer coisa, um naturalista no Espírito Santo, ele relata quando você tinha muita mata, uma seca muito grande. Então, esses episódios, eles ocorrem. Mas, vamos lá,
Nós, homens, com as nossas atividades, nós estamos detonando o planeta Terra. Exemplo é plástico, a questão do saneamento, nós estamos jogando, né, as nossas águas. Botamos culpa no meio rural, isso é uma coisa importante para mencionar hoje. Energia, né? Mas o meio rural é o culpado. E eu acho que o grande culpado é o meio urbano. Porque nós colocamos água, vou defender aqui o meio rural, nós colocamos água de qualidade na cidade. E não colocamos lá, né? E você vai lá no banheiro, transforma aquilo numa água ruim e joga para o rio, e a culpa é nossa. E nós não ganhamos nada. Então, somente agora começou a levantar pagamento de serviços ambientais, a questão do carbono. Então, nós temos que, por isso que é a transformação. Nós defendemos uma transformação de paradigmas, valorizar tudo isso. E até uma questão de manter ou não o homem no campo, né? Porque assim, a melhor saúde está na cidade, o lazer está na cidade, a boa escola está na cidade, está tudo na cidade, quer dizer. E a pessoa vai lá, eu vou ficar aqui no campo e nada para mim. E sendo escravo do meio urbano? Sendo escravo do meio humano, realmente. Né? Eu estava com um empresário agora, aquele avocado, aquele abacatinho pequeno sendo vendido no supermercado a R$35. Ele falou, eu estou vendendo a R$3,50. Quer dizer, 10 vezes a mais o valor do produtor. Então nós precisamos mudar esses conceitos, valorizar. A agricultura sustentável é possível mesmo? Quer dizer, dá para produzir alimentos sem desmatar, sem poluir? Não. Não dá. Não. Sabe por quê? É muito simples isso aqui, para a gente entender. Eu faria uma pergunta aos nossos telespectadores. Dá para produzir feijão no meio da mata? Dá para produzir um boi no meio da mata? O milho? O milho no meio da mata? Não dá, a né? soja no meio da trigo? Mata? Não dá. Agora, o que nos falta é planejamento. Porque só tem área que também não se planta nada e está desmatada, que podia plantar. Sim, aí nós criamos lá, nas nossas aulas em Viçosa, nós criamos a figura do arquiteto do meio rural. O que o arquiteto faz? Ele não tem um espaço geográfico para fazer uma casa? Aonde que ele coloca ali a cozinha, o quarto? A propriedade, da mesma forma, você deveria arquitetar. Aonde que eu deixo a mata, aonde que eu vou cultivar. E essa inteligência que é a transformadora. Bacana. E agora uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque esse planejamento ele deveria ser feito por bacia hidrográfica. Você pega desde as nascentes do rio Caratinga e vem planejando, porque o que acontece? Lá em cima vai refletir aqui embaixo. Se eu seguro a água lá em cima, eu vou ter menos água aqui embaixo. Então, essa visão, infelizmente, não passa pelos nossos políticos, não passa, às vezes, pela própria universidade. Ela é uma visão muito local. E eu estou colocando uma figura que é simples as pessoas entenderem, que é o farol baixo e o farol alto. Nós precisamos ter o farol baixo, enxergar localmente, mas de vez em quando levantar o farol para ter uma visão maior. O que tem lá na frente. Integradora, né? Professor. É uma visão integradora. Porque você fala assim, vou fazer essa casa aqui. Aí você licencia aquela casa, mas aquela casa faz parte de um todo. Aí não dá. Interessante. O senhor sabe que tem não sei se você já ouviu isso, eu como mineiro escuto muito, e quando viajo, os outros estados, as pessoas brincam. Elas brincam, mas na verdade elas ficam dando umas pontadinhas no mineiro mesmo. Fala que o mineiro adora desmatar. O mineiro não gosta de plantar árvore, aí eles pegam mais. Quando você pega, por exemplo, uma estrada como a 116, se você perceber realmente, quando você chega na divisa do Rio de Janeiro, na divisa do Espírito Santo, você começa a ver mata. E aqui tiraram ou para criar gado ou para plantar café, hoje não tem nem gado nem café e o pasto está ali e ninguém toma providência, né? O mineiro tem raiva de árvore, professor? Não é isso não. Eu acho que a questão do Espírito Santo é o relevo, né? Você tem relevos tão íngremes e tem solos extremamente pobres, eu sou especialista em solos, que não valeu a pena, não foi importante desmatar. Mas eu vou colocar uma coisa que nós colocamos lá na palestra, que é o desequilíbrio entre uma coisa muito importante, entre o meio rural e o aspecto legal. Por quê? Por que hoje eu não deixo um pasto virar capoeira? Ou a capoeira virar mata? Porque eu perco a posse da terra. Entendi. Virou Mata Atlântica. Aí vem agora o jurídico e diz assim, aqui você não usa mais.
Então o que eu faço? Fogo. Desmato. Entendi. Nós precisamos chegar num acordo. Mostramos um dado lá muito interessante. Você sabe quanto que produz um hectare de pastagem? Nós mostramos isso lá. Um hectare de pastagem na pecuária, R$30. Ela dá de lucro. Porque ali nós fazemos um cálculo muito interessante, mostramos lá o seguinte, a unidade animal, o que é a unidade animal? É um animal de 15 arrobas. Cabe só meio animal ali. Então eu preciso de 2 hectares. Fazer uma conta. Quando você faz a conta, aí 1 hectare de mata, quando eu desmato, vai me produzir R$30. Agora se eu vou fazer a pergunta, mas se eu deixar aquela mata ali, eu teria muito mais do que R$30 em quê? Em mel, em lenha, em uma série de coisas. Mas eu vou deixar? Não. Por que eu não vou deixar? Porque eu não mexo depois. Porque ele vai falar, não pode desmatar. Não. Sim. Não pode fazer então isso. Nós precisamos sentar numa mesa. Daí eu acho que é a maravilha que nós mostramos lá, que é a mão. Interessante. Nós precisamos integrar todos esses meios. Talvez estou dando aqui uma palestra, mas poderíamos ter aqui um debate com o Ministério Público, mas nós chegarmos a um acordo, porque do jeito que dá, todo fragmentado, cada um vai defender o seu. E defender o seu é o egoísmo. E aí, pelo egoísmo, o Titanic vai para o fundo. Uma coisa interessante, né? O senhor sabe que tem uma vizinha minha que ela falou, eu tenho árvores na minha calçada, ela não tem, e podia ter, porque não tem nem fiação, não tem nada. E ela fala, não, plantar para quê? Depois eu não posso nem podar, se eu podar a prefeitura vem me multar. Esse galho vem para cima da minha casa, para cima do meu telhado, entra na minha janela. Se a gente cortar um galho desse, ganha uma multa, então é melhor não ter. É uma coisa interessante isso, né? Isso na proporção, o senhor joga para o pasto, quer dizer, de fato a pessoa pensa isso, é melhor não ter mata aqui não. Vou cortando isso devagar, porque se eu tiver uma mata aqui, já vira patrimônio. E pronto, não, isso não pode mexer não, é proibido mexer nesse bioma aí. Na Amazônia é a mesma coisa, eu vou muito na Amazônia. Eu fiz mais de 90 planos de assentamentos na Amazônia. Bacana. Por que isso? Agora, você fazia o assentamento, mas o que é? A área com mata, você não é dono dela. Então o cara desmata para ter a posse. Entendi. Entendeu? Aí falando, eu tenho tantos hectares de pasto, de não sei o que, de área para plantar arroz, milho, não sei o que lá. E você vai ver isso, a ocupação do MST. Né? O que é a ocupação do MST? É ocupar para ter o poder do acesso. Agora, se eu tenho a mata é de todos, ela não é minha. Agora, se nós passássemos a dar valor a essas matas, como biodiversidade, assim por diante, eu tenho um colega ali em Linhares, um amigo, melhor dizendo. E ganhar crédito, inclusive, né? Sim, sim. Ele tem 400 hectares de mata. O senhor já de idade, ele me chamou assim, Lani, eu fui um burro. Desculpe aqui a expressão, mas é bom para o nosso telespectador. Eu fui um burro, mas por quê? Porque eu devia ter botado fogo naquilo todo, porque hoje nem árvore seca eu consigo tirar. É complicado. Então nós estamos diante de situações que precisam ser resolvidas. Outra coisa que o professor Eugênio precisava levantar aqui, que eu acho importante, eu chamo de poder de caneta. Como que as pessoas têm um poder de decidir sem a capacidade de decidir? Entendi. É o poder da caneta, né? Poder da caneta. A pessoa ocupa um cargo, ele tem um título, é isso, ele é um doutor, ele é um juiz, ele é isso, e ele decide, mas não tem capacidade de decisão naquele aspecto. Então vai muito pelo coração, ou vai através dessas opiniões, né? E não de um parecer técnico balizado cientificamente. Bacana, vamos fazer um rápido intervalo, professor, você não sai daí. Já já nós voltamos para o terceiro e último bloco de uma conversa sensacional aqui com o professor PhD João Luiz Lani. É já já. Olá, estamos de volta agora para o terceiro e último bloco do Começo de Conversa. É você que chegou aí agora, pode acompanhar um final de bate-papo aqui sensacional com o professor PhD João Luiz Lani. Professor, sua formação inicial é agronomia, né? E depois o senhor fez direito. Conta para nós como é que foi essa caminhada para o direito, em que isso te ajudou, por que o senhor fez isso e como que essas coisas se encontram dentro do trabalho que o senhor desenvolve. A primeira coisa que eu achei assim, extraordinário, eu estou amando o direito, tem sido uma grande experiência, entendeu? E hoje a gente percebe que através do direito eu posso ajudar as pessoas, que é um dos grandes objetivos da transformação.
não é simplesmente para ganhar dinheiro, dinheiro é meio. Eu acho que você ser útil à sociedade é extremamente importante. E veio o seguinte, eu tinha muita ocupação na universidade e fui para a Holanda fazer um pós-doctor. Na volta, a minha filha fazia direito. Muito bem. E eu conversava muito com ela, horas e mais horas em pé, em frente do nosso edifício lá, onde é que nós moramos. E eu estimulava ela a pensar, porque eu gosto muito, como nós mencionamos lá, a questão da mente, o pensar. Avaliar as pessoas pelo pensamento, o diálogo, a interação, isso é altamente importante. E eu cheguei a um momento que eu não tinha mais assunto, não tinha conhecimento para debater com ela. E na minha volta eu mudei de apartamento. Eu sou meio inquieto. Minha esposa fala que sou bem inquieto. E aí comecei a mexer, eu gosto de usar a mão, troca uma lâmpada, troca isso. E aí o tempo acabou. Aquelas transformações que eu queria fazer no meu apartamento, não tinha mais. E precisava de conhecimento para conversar com a minha filha. E aí eu falei com a minha esposa assim, vou fazer direito. Vou estudar. Vou estudar. Aí fui lá, já era agosto, mais ou menos, cheguei lá na universidade, assim, vem cá, eu quero fazer direito. Não, seja bem-vindo. E começamos, eu gostei demais, é uma coisa maravilhosa. O conhecimento é fantástico. Bom, é fantástico, né? Por isso que a gente recomenda que os pais, as pessoas, procurem, se capacitar. E o conhecimento através das mais diferentes formas, de obtenção. E o senhor ainda é novo, mas não tem idade para estudar, né? A gente vê uma terceira idade que está hoje ociosa, esse pessoal podia estar na sala de aula estudando, né, professor? Rejuvenesce. Rejuvenesce, né? Rejuvenesce. Eu aconselho todo mundo a estudar. É uma troca, é uma alegria. Você convive com pessoas jovens, você recorda o seu tempo de jovialidade. É uma maravilha. O senhor, uma curiosidade, o senhor é um dependente digital? Não, mas eu acho que a gente deve utilizar as ferramentas que hoje nos colocam à disposição. Que estão aí, né, para o bem, né? Estão aí para o bem e para o mal, né? Então a gente passa a usar para o bem, né? A gente fazer uma consulta na internet, você imaginava que você podia fazer uma consulta pelo celular, estudar, aprender, fazer um curso online? Tranquilo. Mas olha que coisa maravilhosa que eu coloco, assim, que eu acho que eu coloco, né? Eu faço a separação entre o saber, que eu comentei lá na palestra, e a sabedoria. Muito bem. O saber, ele é estanque, ele é técnico. Agora, a sabedoria, não. O saber bem direcionado também. Ele é técnico, é direcionado, é aquela coisa assim, né? Você tem... Agora, a sabedoria, não. E nós estamos precisando de sabedoria. Porque eu posso pegar eu vejo, por exemplo, críticas à motosserra. Porque a motosserra é uma coisa que destrói, que desmata e tudo. Gente, vai cortar árvores, vai cortar lenha com machado. E tem árvore que precisa ser derrubada. Agora, a culpa é da motosserra ou do usuário da motosserra? Então, nós temos uma sociedade que parece que ela não enxerga muito bem as coisas. Quer dizer, a internet hoje é uma maravilha. Agora, se eu me viciar nela, é outra coisa. Então, não dá nem para imaginar ficar sem internet. Mas daí também não dormir, porque toda hora está olhando se tem mensagem que o Instagram está mostrando, sabedoria. Né? Em tudo na vida, se você comer, se você dormir demais, se você dormir de menos. Então é a sabedoria. E nos falta a sabedoria, que infelizmente às vezes nós só vamos obtendo com a idade. E nós mais velhos não somos muito ouvidos. Não somos não. E como que a tecnologia de fato pode beneficiar uma agricultura de qualidade e sustentável? Todos os aspectos. Todos os aspectos. Você vê hoje uma coisa maravilhosa que é o gotejamento, né? A irrigação por gotejamento. Hoje nós estamos muito além da adubação. Eu sou agrônomo, muito além, uma adubação equilibrada. Como você tem alimentação equilibrada para a saúde humana, nós temos uma adubação equilibrada para as plantas que produzem muito mais. Olha, eu sou técnico agrícola, eu trabalhava na Emater a 1.200 quilos por hectare. Hoje nós produzimos 18.000. Vai falar que genética é ruim? Vai falar que adubação é ruim? Vai falar que técnicas culturais é ruim? Só se for doido, né? Porque senão não vamos passar fome. O aumento da população cada vez maior. Aí você, produzindo muito mais no menor espaço, você traz um benefício.
Agora, aquilo que nós comentamos aqui, né? Muita opinião E pouco conhecimento. pouca ciência aplicada. Pouca ciência. Hoje, há muita Então, enganação quando na o senhor ciência. escuta, por exemplo, a dona de casa falando, eu prefiro comprar essa maçã pequenininha aqui, esse jiló pequenininho que tem até bicho nele assim, porque isso aqui não tem agrotóxico, esse negócio, esse jiló bacana, essa maçã bacana, isso tudo, isso mata a gente. Não é assim, né? Com certeza não. Com certeza não. Porque você pode ter um tomate, final de plantação tomate é pequeno, ele vai estar impregnado de inseticidas, de biocidas. Esses não são parâmetros. Bonito ou feio não é o parâmetro para falar assim? Não é não. Não é não. O senhor acredita numa agricultura totalmente orgânica? Não? O senhor acredita nisso? Eu só compro produto orgânico. Tem, de fato, procura por isso. Mas o senhor acredita que a agricultura vai abrir mão do adubo, por exemplo? A pergunta que a gente faz é o seguinte: que tipo de adubo orgânico a pessoa está usando? Ah, tá. Exemplo, vamos botar aqui um exemplo, que é um aspecto técnico. Quando eu vou usar o esterco de curral, do gado, eu uso, o ideal é você colocar numa cova de café 10 litros. Quando eu pego o esterco de galinha, 3,5 litros. Por que 10 e 3,5? Aqui, né? Porque a galinha, ela recebe fósforo, ela recebe uma série de ingredientes que vai para as fezes aqui. O esterco dela é um esterco muito mais forte que o outro. Muito mais forte, mas de que componente? Ah, bom, entendi. Hormônio, xixi da galinha, uma série de coisas assim. Eu estou botando aqui uma agricultura orgânica. Opa, cuidado, porque quais os componentes que tem aqui? O fato de chamar orgânico significa que está 100%, não? Calma aí, entendido. calma aí, que não é bem isso assim, não. Eu diria produtos que têm uma qualidade melhor. Porque nós precisamos também, professor Gênio, uma coisa muito interessante. Se eu pegar uma infecção e for para um hospital, eu vou fazer chás, eu vou morrer. Às vezes você precisa na agricultura aquele impacto. Né? Você tem, por exemplo, já tive a oportunidade, você tem lagarta que entra num tomatal e destrói tudo. Se você ficar lá brincando com as lagartas, você vai acabar com a sua produção. Então tem hora que você tem que impactar e aí entra mais uma vez conhecimento e sabedoria. Muito bem. Qual a perspectiva que o senhor assim, com o seu conhecimento, com sua maneira de viver, de enxergar as coisas, qual a perspectiva da agricultura brasileira? O senhor acha do meio ambiente no Brasil? Eu acho maravilhosa. Nós temos muito espaço, que estão sendo mal utilizados. E no momento que nós descobrirmos que nós vivemos num ambiente tropical e que a grande fonte nossa é a fotossíntese, é o sol, a produção, não é? Pela fotossíntese. E nós temos isso. Que nós temos isso com abundância, nós explodimos. Entendeu? Aí entra agora o que está ocorrendo, a gente está percebendo, está vendo uma melhoria muito grande, desculpe de dizer isso, porque nós estamos saindo de uma geração mais tradicional para uma geração de filhos e netos que estão tendo uma visualização das propriedades de uma forma completamente diferente. Com farol alto, estão com farol mais alto. Trazendo técnica, pensando, é aquilo que nós demos ênfase lá hoje. Sinceramente, eu prefiro trabalhar com uma pessoa que não foi capacitado, mas que tem uma mente aberta, do que o outro capacitado que... Uma mente fechada. Fechada. Bacana. Hoje, a mente que pensa, ela é algo importante, porque ele raciocina, ele pensa, ele pondera, ele faz uma série de coisas, e você o capacita. O outro não. Ele não aceita, ele é linha de trem. Eu chamo linha de trem, só faz aquilo. Bacana, Rosô. Infelizmente, nosso tempo acabou. Você tem um minuto aí para suas considerações finais. Essa câmera aqui é sua. Perfeito. Se dirigir aos telespectadores das TVs UNEC, Sistec, Supercanal e internautas. É com você. Perfeito. Não, eu fico muito agradecido aqui em estar dando uma entrevista, esse bate-papo, né? Eu acho que é maravilhoso, professor Eugênio. E diria que, na verdade, nós como sociedade devemos amar o nosso Brasil, a nossa cidade, a nossa rua. Nós temos condições de ter coisas maravilhosas. Lá fora não é diferente daqui.
mas existe em alguns países uma coisa muito interessante. Eles amam a terra, eles amam a cidade, eles amam a rua. E nós precisamos fazer isso, né? Cuidar da nossa rua, cuidar do nosso lixo, compartilhar. Por que isso? Porque hoje, se nós somarmos um pouquinho de cada um de nós, melhor dizendo, vai ser extraordinário. Mas se nós pensarmos que o poder público, que o vizinho vai fazer isso, aí se torna muito difícil. Eu acho que a transformação, ela passa por cada um de nós. E no todo é muito. O pouco de cada um é muito. E esse mundo muito transforma o mundo, né? Ah, perfeito. É uma coisa, desculpe dizer isso aqui, mas uma coisa boba que nós não fazemos. Raramente você vê alguém sair num sábado e limpar a calçada ali, daquele capim, coisa boa, que você sua um pouco. Agora que nós pagamos o lixeiro para fazer isso. Agora, se nós tivermos menos lixeiro, nós poderíamos transformar aquele lixeiro no enfermeiro, no médico, e assim por diante. Eu fico muito agradecido pela oportunidade de expressar aqui algumas opiniões, que às vezes as pessoas não concordam, mas eu respeito. Professor, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Estamos encerrando mais um Começo de Conversa. A você, o nosso muito obrigado pela companhia, pela audiência. Até o próximo encontro, se Deus quiser.